Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Vamos falar com Deus. Bendito Deus e eterno Pai, o Senhor que vive e reina para sempre. Ó Pai, nós estamos aqui agora não como Marta e nem como Lázaro. Ó Pai, mas nós estamos aqui como Maria aos teus pés. Ó Pai, o Senhor já renovou esta noite. Ó Pai, nesta noite o Senhor curou, nesta noite o Senhor transformou, nesta noite, ó Pai, o Senhor desfez obras do adversário, porque para isso o seu Filho se manifestou. Ó Pai, mas agora o Senhor vai resumir, ó Pai, toda esta live. Ó Pai, eu peço ao Senhor, ó Pai, usa os seus instrumentos, ó Pai, com ousadia e intrepidez do Teu Espírito Santo, ó Pai, assim como o apóstolo Paulo orava e pedia, ó Pai, que no abrir da boca dos Teus servos, ó Pai, a palavra lhe seja dado com confiança, ó Pai, a Tua palavra, ela é viva, ó Pai, a Tua palavra, ó Pai, ela transpassa, ó Pai, qualquer barreira, ó Pai, vai de encontro aos corações, ó Pai, nesta noite eu peço ao Senhor, ó Pai, usa os teus filhos, ó Pai, de forma sobrenatural, em nome de Jesus, amém. Quero saudar a família Marco Júnior com a paz do Senhor. Família Marco Júnior, abra sua Bíblia conosco em Mateus, capítulo de número 6, versículo 9 em diante. Estaremos lendo alguns versículos com vocês agora. Família Marco Júnior, Mateus, capítulo 6, versículos do 9 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Presbítero Samuel William, integrantes da família Marco Júnior, como aqui nada é combinado, e o tecladista vai vir com a gente nessa pegada, é lógico. Amados, aqui é a oração universal. Quem nunca orou, quem nunca leu, quem nunca ouviu, quem nunca recebeu essa oração. Só que nesse momento aqui, presbítero Samuel, era um momento em que Jesus já estava preparando os discípulos para eles se acostumarem a não ter mais a matéria com eles, a não ter mais o corpo que aquele ventre de Maria gerou. Lembra quando o Gabriel chegou no seu encontro, ele disse: bem-aventurado és tu entre as mulheres, e a obra do Espírito Santo sobre ti. Eles já eram para eles acostumarem a não mais com essa presença que enquanto o homem viveu 33 anos e meio na terra. Nesse momento aqui, nesse contexto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, é isso que Deus já estava mostrando para os seus 12 discípulos. Como eles tinham agora de orar ao Pai nosso que estais nos céus, aquele que é eterno, aquele que dura para sempre, aquele que antes que era nada, ele já era, como ele mesmo disse: haja luz, e houve luz, e ele fez a separação, e
tudo se formou conforme a tua palavra. O que eu quero dizer agora, presbítero Samuel William e noiva de Jesus Cristo, família Marco Júnior, Deus, Ele é o Pai, Ele é o Pai nosso, que nos preenche, e que sem Ele, nós não somos nada, e não alcançamos nada. O interessante é que quem está falando como se deve orar, por mais que eu não menosprezo, até porque tudo é a Escritura e tudo é a palavra de Deus, mas quem está nos ensinando a orar não é Salomão, aquele que orou e o fogo desceu do céu, consumiu o holocausto. Quem está nos ensinando a orar não é Moisés, aquele que passava 40 dias e 40 noites em cima do monte, onde a nuvem descia e a glória de Deus se estabelecia. Mas quem está nos ensinando a orar dessa forma é o próprio Deus. Por quê? Jesus, ele é nascido de Maria, como disse o meu irmão. E eu venho com a outra parte, ele trouxe aquele que é o ser, aquele que foi gerado. Mas por quem ele foi gerado? Por obra do Espírito Santo. Então quem está nos ensinando a orar não é um homem simplesmente de carne, mas é alguém que também é Deus. Ele é Deus com o Pai. E o interessante, evangelista Marco Júnior, é que esse Jesus, sendo Deus, ele vai dizer Pai Nosso. Por que Jesus, ele não disse Pai meu, ou o Pai é meu, sendo que eu sou um com ele? Mas Jesus está nos mostrando que ele nos dividiu, que ele dividiu o Pai conosco. Então Jesus que é santo, Jesus que é justo, Jesus que é poderoso, Jesus que é forte, Jesus que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e verdadeiro, está olhando para discípulo pecador, está olhando para discípulo sujo, está olhando para discípulo que pegava os impostos e ganhava até um pouquinho mais, está olhando para um Pedro com arma na cintura e está dizendo, o Pai que é meu, também é seu, ele é nosso. Então aqui eu já começo a entender que o Pai ama quem está em santidade, mas o Pai também ama quem está no pecado. O Pai ama quem é grande, mas o Pai ama quem é pequeno. O Pai ama quem é fraco. Meu Deus, mas o Pai ama também quem é forte. Eu fico analisando e fico observando aqui essa fala de Jesus na oração universal. Pai nosso, uma coisa que já deixa o Satanás, o inferno, apavorado. Que estais nos céus, é onde ele foi expulso e ele nunca mais vai voltar para lá. Porém nós, salvos vivos do Deus Todo-Poderoso, o Pai Nosso, daqui a pouquinho, tecladista, já estaremos entrando pelos portões celestiais e estaremos eternamente com o Pai Nosso no céu. Só que tem um detalhe. Calma que nós vamos voar ainda, mas obrigado, vem comigo. Só que nós vamos voar. Só que, presbítero Samuel, é necessário eu falar aqui agora uma terceira coisa que deixa o inferno inteiro apavorado. Primeira, Pai Nosso, que estás nos céus. É a segunda. A terceira, santificado seja o vosso nome. Deus é santo, o céu é santo, e nós somos filhos imperfeitos de um perfeito Deus. Mas peraí, Marco Júnior, por que o inferno inteiro fica apavorado com o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome? É porque mesmo nós sendo pecadores, falhos, comedores de arroz e feijão, se nós orarmos na ousadia de Elias, não chove 3 anos e nem 6 meses. Você está entendendo aonde eu estou querendo chegar? O que deixa o Satanás, o inferno apavorado, é que esse Deus santificado é Pai, é Pai, é Pai. Ele é Pai poderoso. Primeiro, Jesus apresenta Deus como Pai. Pega essa. Jesus apresenta Deus como Pai. Só que na sequência ele vai dizer, ó, Pai Nosso que estás no céu. Primeiro ele mostra quem Deus é, ele é Pai. Depois ele mostra onde ele está, que está nos céus. Depois ele mostra a qualidade, santo. Aí ele vem e fala assim, venha o teu reino. Tecladista, venha o teu reino. Para ter reino, ele tem que ser Rei. Não, para ter reino, ele tem que ser Rei. Então ele é pai, mas ele também é rei. O que ele está dizendo? Ele está falando da paternidade, algo que está dentro do lar.
mas ele está falando do reino, algo que é extensivo a toda a população. Então ele está dizendo, vocês não são só filhos, mas vocês são príncipes, porque se o pai é rei, os filhos são príncipes. Ele está olhando para os discípulos, que ele está tirando do pecado. Ele está olhando para os discípulos, que ele está tirando do lamaçal. Ele está pegando os discípulos, que ele está arrancando do jugo do judaísmo e da lei. Está dizendo, a partir de hoje, o que Satanás perdeu, porque perdeu, ele está dizendo, eu entrego a vocês. A partir de hoje, vocês não são mais escravos do pecado, mas vocês são príncipes do reino de Deus. Vocês são príncipes do reino de Deus. Eu quero dizer para as princesas, também quero dizer para os príncipes: escrito está, na mente de Jesus, passado, presente e futuro, esse mistura é a mesma coisa. O que Jesus estava querendo dizer aqui na oração universal: quando meu pai mandar, quando eu estiver lá com ele à destra do trono dele, quando ele mandar, eu vou montar no meu cavalo branco, olha aí, e vou aparecer nas nuvens do nada para buscar as minhas princesas e meus príncipes, a minha noiva, que é minha, do Cordeiro, e juntos reinaremos, 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 reinaremos com Deus Pai. Meu Deus! Só quem vai reinar, escreve no chat, eu vou reinar. Eu vou reinar, escreve aí, eu vou reinar. Eu vou reinar. Eu vou reinar. Reinaremos. Aí ele sequencia: venha a nós o teu reino. Primeiro ele pega o reino e estabelece entre nós. Aí Jesus vai dizer assim: seja feita a tua vontade. A tua vontade. Então ele está mostrando um Deus que tem uma vontade. Qual vontade é essa? Como ela deve ser feita? Tanto na terra como no céu. O que Jesus está dizendo é o seguinte: quando vocês oram assim, vocês estão dizendo para o Pai o seguinte: Pai, a partir de hoje, não vai ser a minha vida aqui que vai reinar o que está no céu, mas vai ser o que está no céu que vai reinar sobre a minha vida. Seja feito na terra o que o Senhor faz no céu. Governe na terra como o Senhor governa no céu. Faz na terra como o Senhor faz no céu. Derrama a glória na terra como ela é mostrada no céu. Faça na terra como é feito no céu. Aquela prostituta Raabe, olha aí, aquela prostituta Raabe, aquela instrumentista de Deus para livrar os espiões de Jeová, de repente ela diz: eu vou largar a prostituição, eu vou largar o pecado. Por quê? Porque eu conheci um Deus que só não é Deus no céu, mas Ele é Deus no céu, e é Deus aqui embaixo na terra. Terra, rei, pá. Permite, Samuel. Aleluia. Os discípulos ficam tristes. Glória. Olha, no meio dessa oração universal, os discípulos ficam tristes. Jesus observa a tristeza primeiro da alma, depois do coração e depois a do rosto. Depois que Jesus observa essas três qualidades de tristeza, Jesus disse: eles estão tristes porque eles estão sem pão. Mas olha, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Já eu vim cumprir o que Deus mandou, Pai. Agora já eu vou para a cruz e vou morrer. Mas fique tranquilo, eu sou o pão vivo que desceu. O pão vivo que desceu. O pão vivo que desceu do céu. Observe que Jesus está dizendo assim: ó o texto: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Por que Jesus não disse assim: nos dá agora, que ele venha continuar por todo o resto? Por quê? Os israelitas entendem de pão, mas não pão como nós entendemos. Toda vez que Jesus fala de pão, os israelitas vão no texto e lembram do maná. Observe que o maná, ele caía todo dia a sua porção. O maná não era entregue todo de uma vez e você administrava com o tempo. O maná, ele era distribuído por uma porção
diária. Ou seja, quando Jesus fala, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Jesus está dizendo assim, o meu Pai não vai dar tudo de uma vez. Por isso, dia após dia, saia da tenda e vai buscar maná. Dia após dia, saia da tenda e vai buscar maná. Dia após dia, saia da tenda e vai buscar maná. Aí meu irmão evangelista Marco Júnior vem trazendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que Jesus estava dizendo quando ele disse, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ele estava dizendo o seguinte, todo dia me busca, todo dia me busca, todo dia me busca. Segunda-feira vai buscar o pão vivo, terça-feira vai buscar o pão vivo, quarta-feira vai buscar o pão vivo, quinta-feira vai buscar o pão vivo, sexta-feira vai buscar o pão vivo, no sábado vai buscar o pão vivo e no domingo vai buscar o pão vivo que desceu do céu. Não vai faltar pão, não vai faltar pão, não faltou maná e não vai faltar pão. Tem alimento para você hoje, tem alimento para você agora, tem alimento para você agora. Receba que a mesa está farta. Presbítero Samuel William, depois de Jesus sanar essa tristeza, pairou sobre os discípulos também uma preocupação. Me pergunte qual? Qual? Sobre os erros da carne. Olha aí. Sobre os frutos do pecado que a geração adâmica tende a carregar. Sério? Aí de repente, escuta. De repente Jesus, no meio da oração, ele disse, como solucionar essa dívida? Eu vou solucionar agora. Olha, segura, olha aqui, aos 12, olha, observem. Perdoa-nos as nossas dívidas. Tinha gente subjugado. Olha aí. Tinha gente endividado. Olha aí. Mas aquela cruz do meio foi o veículo do Tetelestai. Aquela cruz do meio era o veículo que traria para a humanidade vida eterna, perdão. Ai, derrou. Eu vou falar. Segura. Aonde caiu? Josué, vem comigo. Aonde caiu? Levanta as mobílias agora. Vamos junto procurar a dracma perdida. Eu tenho uma palavra. Não há pecado que o Pai Nosso não perdoa. Não há pecado. Por isso, receba agora. Perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos. Só que aí, aqui aperta um pouquinho os crentes. Por quê? Só tem a dívida perdoada quem perdoa. Então, para você ter sua dívida perdoada, você tem que perdoar. Olha o coração mostra aqui. Diaconisa Natália, se quem perdoa é o Pai, e você tem que perdoar os seus devedores, você tem que ser igual a quem? O Pai. Jesus está dizendo assim, o Pai perdoa. E para você receber o perdão, você tem que ser igual ao seu Pai e perdoar. O maior espelho dos filhos é o Pai. O maior espelho dos filhos é o Pai. Por isso que a todo momento Jesus, quando veio, ele não fica dizendo, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Ele fica dizendo, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. Por quê? Ele está dizendo, olha para mim que você vê o Pai. Olha as minhas ações que você vê o Pai. Olha o jeito que eu ando e você vê o Pai. Deus vai perdoar a tua dívida quando você for igual ao Pai. Deus vai perdoar a tua dívida quando você for igual ao Pai. Perdoa como o Pai te perdoou. Perdoa como o Pai te perdoou. Perdoa como o Pai te perdoou. Lembra aquele apóstolo? Aquele apóstolo olhou e falou assim, Jesus, mostra-nos ao Pai. Ele disse, pelo amor de Deus, se eu subo o morro, você sobe comigo. Se eu desço o morro, você desce comigo. Você vê eu curando os enfermos, expulsando os demônios. Você vê eu dando vista ao cego. Você vê o paralítico andar com a minha palavra. Tu ainda está querendo saber. Quem me vê, vê o Pai. Porque é-me dado todo o poder no céu e na terra. No céu e na terra. Vocês recebem, faz a obra que eu faço. E ainda vai fazer maiores ainda. Jesus, ele vai dizer, Pai, façam que eles sejam um, como eu e o Senhor o somos. Deus está te dizendo aqui pela oração do Pai Nosso,
A partir de hoje, você vai ser como o Pai, vai perdoar como o Pai, vai andar como o Pai, vai falar como o Pai. Você vai ser o espelho do Pai. Aí vai seguir. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Primeiro, Jesus ele vem trazer o quê? A oração é: e não nos induzas à tentação. Jesus está falando do que ele viveu. Jesus está orando, pedindo e ensinando os discípulos a orarem pelo que ele passou. No capítulo 4 de Mateus, ele é levado para ser tentado. Aí Jesus está dizendo: Pai, eu fui tentado por eles, não deixe que eles venham ser tentados como eu fui. De tal forma que eu tenho uma certeza, evangelista Marco Júnior. Qual é a certeza? Nenhum de nós fomos tentados como Jesus foi. Meu Deus. Não importa a sua tentação, eu te afirmo que nenhum de nós fomos tentados como Jesus foi. Me prova isso, presbítero Samuel. O presbítero Samuel tem a sua tentação. O evangelista Marco Júnior tem a sua tentação. A diaconisa Natália tem a sua tentação. A Ana Júlia tem a sua tentação. A diaconisa Lídia tem a sua tentação. O Chauã tem a sua tentação. E o Josué, ele tem a sua tentação. Porém, Jesus não teve a sua tentação. Jesus não teve a sua cruz. Jesus não teve o seu pecado. Mas Jesus teve a nossa tentação. A nossa cruz. E teve os nossos pecados. Porque Jesus não levou o que era seu, mas ele levou o que era nosso. Aí ele está dizendo: eu já sofri por eles, Pai, guarda eles da tentação, guarda eles da tentação, guarda eles da tentação, porque eu já fui tentado em lugar deles, eu já fui tentado em lugar deles, eu já fui tentado em lugar deles, em lugar deles. Segundo o profeta messiânico, segundo o profeta Isaías, pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, sobre ele. Deus está visitando o crente hoje. Agora você está sendo tentado, mas Jesus está te visitando hoje e ele está te dizendo: você não vai cair na tentação, você não vai cair na tentação, você não vai cair na tentação, porque o Pai Nosso está vindo, o Pai Nosso está vindo, o Pai Nosso está vindo. Vou falar igual o evangelista Marco Júnior. Eu não sei se ele vai vir na asa do anjo, na asa do vento, na asa do querubim ou do serafim, mas ele está vindo. O céu se abre agora, o céu se abre agora, e ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Sai de que deve roubar de tomado que não babado é. O adultério não vai mais te derrubar, a fornicação não vai mais te perturbar, a pornografia não vai te perturbar, a masturbação não vai. Não tem demônio, não tem prática que vão te impedir. Seja liberto pela palavra. Aí, três coisas para terminar a mensagem. Para terminar a mensagem aqui. Porque teu é o reino. Então peraí, vamos voltar. Ele é Pai Nosso, ele está no céu, ele é santificado, ele tem reino. Seja feita a vontade dele. Ele entrega o pão nosso de cada dia. Ele perdoa as nossas dívidas. Ele não nos deixa cair em tentação. Ele nos livra do mal. Por quê? Me pergunte por quê? Por quê? Como é que esse Deus faz tudo isso? Porque dele é o reino, dele é o poder. E o que nós sentimos hoje aqui na hora da live? A glória, a glória, a glória. Eu imagino a primeira vez que Pedro orou assim. Eu imagino Pedro orando: Senhor, perdoa a vez que eu estava com a espada.
Eu imagino João pensando: Senhor, perdoa a vez que eu olhei aquela menininha linda. Eu imagino Tiago falando: perdoa, Senhor, porque eu pensei. Aí eles vão orando, eles vão orando, eles vão orando. Quando eles chegam no final da oração, eles já estão mergulhados, porque teu é o reino, o poder e a glória. Aí eu imagino o evangelista Marco Júnior, Pedro vindo correndo, diaconisa Natália, e falando: Tiago, essa oração dá certo, Tiago. Eu tava quase caindo, mas deu certo. Eu tava quase pecando, mas deu certo. Essa oração dá certo. Essa oração dá certo. Essa oração dá certo. Essa oração dá certo. Eu imagino quando Paulo disse: tem um espinho na carne. Pedro falou: eu vou te dar um remédio. O quê? Vai orar o Pai Nosso. Vai orar o Pai Nosso. Paulo orou uma, Pai Nosso. Orou duas, Pai Nosso. Orou três, Pai Nosso. Aí Deus disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa. O reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu fico imaginando, foi pega em adultério, liberaram o adúltero, mas pegaram ela pelo cabelo, pelo braço, pela perna, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Pega pedra, pega pau, pega pedra, pega pau. E ela pensando: meu Deus, agora acabou, agora acabou, agora acabou, agora acabou. De repente, ele olha, começa a escrever no chão, e ele diz: quem não tem pecado, quem não tem pecado, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Eu fico observando, de repente vem Pedro, depois de negar e o galo cantar, ele olha, eu não sou digno mais, de repente, aquele que é o reino, aquele que domina tudo, ele disse: Pedro, vai pregar, Pedro, eu te perdoo agora. Aqui, no fim dessa oração, estão três promessas de Deus. Quais são elas? Primeiro, o reino. Quem vai morar no reino? Jesus veio estabelecer o reino do Pai. Segundo, Jesus disse: eis que vos dou poder. Forte. Então tem reino e tem poder. Mas aí você vai me dizer assim: a glória, cadê a glória? Tem gente que fala que crente não tem glória. Só que Paulo diz que o crente vai de glória em glória. Só que essa glória até então é terrena. Só que no arrebatamento, diz o texto, e seremos transformados, e subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Forte. Seu corpo vai estar como? Glorificado. O reino do Pai vai ser teu. O poder do Pai Ele já te deu. E a glória é uma promessa. A glória é uma promessa. Seremos glorificados. Seja, eu vou falar a verdade. Não dá para ir mais não. Presbítero William, diaconisa Hélida, eu fiquei com medo. Eu vi um homem cheio de fogo, só faltou uma asa de fogo. Eu falei: Deus, eu tenho que devolver para os pais. Ai, Deus, eu tenho que devolver um menino moço para os pais. É presbítero, pregador. Eu falei: o teto não vai segurar, esse menino vai voar. Em nome de Jesus, que essa mesma graça alcance a todos agora. Vai, graça. Agora. Pega ele. Pega. Só podia ser uma oração que Jesus ensinou. Só podia ser uma oração que Jesus ensinou. E agora a diaconisa Natália vai vir orar por vocês. Ela orou no começo e ela vai orar no final. Ela orou no começo e ela vai orar no final. E a glória de Deus vai te invadir agora. A glória de Deus vai te invadir agora. Bendito Deus e eterno Pai,
Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua palavra nos diz no livro de Atos capítulo 2, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente um vento impetuoso e veemente invadiu o lugar, e foram cheios todos do poder e da glória do Senhor. Ó Pai, nós estamos aqui, o meu irmão está lá, a minha irmã está lá, mas o propósito é um, o propósito é um, é a glória, é o poder, é o reino, e eu peço ao Senhor agora, Senhor, dá força ao cansado, levanta o que está caído, renova aquele que não fala em línguas, batiza com o poder do teu Espírito Santo. Ó Pai, que o plano e o projeto do inimigo, ele começa a cair por terra agora. A tua palavra, ela foi ministrada, e o Pai nosso que está no céu, ele contempla tudo e a todos. Ó Pai, vai visitando agora, vai enchendo agora, vai renovar agora, agora, agora. Satanás achou que ia parar minha irmã, Satanás achou que ia parar o meu irmão, mas o Senhor olhou e viu um canal e dois moços, e falou: eu vou levantar eles, eu vou levantar eles. Ó Pai, renova, renova, renova.